Uma boa vitória do Fortaleza sobre o São Paulo fora de casa, no Morumbis. Né? Eu estava até dando uma olhada aqui nos números. É o quarto ano consecutivo que o Fortaleza vence aí o São Paulo lá no Morumbis, né? 2021, 1-0 Fortaleza. 22, 1-0 Fortaleza também. No ano passado, 23, 2-1 para o Fortaleza. E essa vitória de hoje, mais uma vez 2-1. Então, Clisman, faça as honras aí e pode iniciar a sua avaliação desse jogo. Sim, bora, meu velho. É um jogo onde, assim, ficou bem nítido. O Fortaleza fez um primeiro tempo ruim, não foi para o intervalo perdendo muito por causa do João Ricardo. E no segundo tempo, principalmente depois que o Vojvoda fez as alterações, as duas primeiras alterações, colocando Machuca e o Moisés no jogo, aí o time realmente deslanchou. O Fortaleza fez um primeiro tempo ruim, agora sim, já abordando um pouco mais cada etapa da partida. Fortaleza fez um primeiro tempo ruim, assim, individualmente, não gostei da partida do Marinho. Pikachu acabou um pouco sacrificado e acho que foi até algo que o Vojvoda enalteceu na coletiva do Pikachu se doar um pouco mais na marcação. Ele estava voltando muito, compondo ali a segunda linha, às vezes até a, a primeira linha de defesa ali do Fortaleza, formando uma linha de cinco. Então foi um cara que se doou muito em campo, mas isso ofensivamente também tirou muito do que ele poderia oferecer. E aí, se você tira o Pikachu, que estava tendo uma atenção muito maior na questão defensiva, o Marinho, que não estava jogando bem, então o Fortaleza penou muito, sentiu muito para poder sair em contra-ataques, para construir, reter um pouco mais a bola no campo de ataque, era algo que estava bem complicado. Ainda também nessa questão do setor de ataque, Lucero estava sendo pouco acionado também, a bola não conseguia chegar redondinha para ele segurar ali entre os zagueiros e dar prosseguimento às jogadas. E o Pochettino também estava um pouco abaixo no primeiro tempo, na minha visão. Começou aparecendo, se movimentando bem nos 15 primeiros minutos, que foi onde Fortaleza fazia um duelo equilibrado com o São Paulo e conseguia ter mais presença no campo de ataque, mas aí Pochettino caiu também, então o São Paulo passou também a crescer. Se ajustou defensivamente diante desse momento do Fortaleza que ameaçava levar um perigo. Não é que Fortaleza chegou a criar grandes chances, colocar Rafael para trabalhar ou alguma coisa do tipo, não. Mas Fortaleza conseguia ter um pouco mais de bola, de rondar a área de São Paulo, criar um certo incômodo a partir daí. Só que aí o São Paulo começou a encontrar espaços, principalmente no lado esquerdo do Fortaleza, em descidas ali com o Igor Vinícius, que fez um bom primeiro tempo, lateral direito de São Paulo, aproveitando que Marinho não estava acompanhando tanto, não estava dando conta na marcação naquele setor, até porque, assim, dentro da estratégia no primeiro tempo, era para o Marinho ficar realmente um pouco mais à frente, junto do Lucero, para ajudar, mas aquele lado esquerdo do Fortaleza sentiu muito. Bruno Pacheco e Hércules ficaram sobrecarregados na marcação, porque o São Paulo jogou muitos atletas ali por aquele setor. Tinha o Igor Vinícius também atacando por aquele lado, e aí contava também com o apoio do Galopo, também o Luciano encostando, vez ou outra, acho que, se eu não me engano, era Alisson, que estava chegando por ali também. Então, assim, criava uma superioridade nesse lado esquerdo do Fortaleza, e boa parte dessas jogadas vinham ali pelo lado direito e voltavam ali para o meio, que foi assim que o São Paulo conseguiu criar boa parte das suas chegadas no primeiro tempo, dos seus ataques, e colocou o João Ricardo para trabalhar. Foram pelo menos três boas chances onde o goleiro do Fortaleza foi crucial para evitar que o São Paulo já fosse para o intervalo com um placar positivo, né? Teve logo, acho que por volta ali dos 20 minutos, um chute de Luciano que foi no cantinho, bateu na trave, no braço do João Ricardo foi para fora. E aí foi quando o São Paulo começou a gostar do jogo e criou esse momento, essa pressão, esse abafo em cima do Fortaleza que simplesmente não conseguia assim conter realmente São Paulo, não conseguia conter esse ímpeto
e estava encontrando dificuldades para poder corrigir essa marcação. Teve ali um chute do Michel Araújo, de uma jogada que saiu da direita, foi bater lá do lado esquerdo com o Michel. O Michel finalizou, o João Ricardo apareceu bem de novo. E depois uma jogada ali que Alisson chutou, pelo que o João Ricardo também defendeu bem no lado, caiu no cantinho esquerdo. Então, assim, foram 3 boas chances que o São Paulo teve, que desperdiçou, e, claro, também o João Ricardo foi fundamental para segurar esse empate até o intervalo. E aí, nessa reta final de primeiro tempo, Fortaleza voltou a encaixar um pouco melhor. Não necessariamente a tornar o jogo equilibrado, mas a diminuir esse ímpeto que o São Paulo estava tendo. Diminuir esse ímpeto, essa pressão toda que o time paulista estava exercendo. E aí, no segundo tempo, o Vojvoda já faz algumas mexidas na equipe para principalmente ajustar essa marcação, deixar aquele setor esquerdo ali um pouco mais reforçado. E a chave realmente vira para o Fortaleza quando acontecem as entradas do Moisés e do Machuca. Os dois jogadores mudaram realmente o panorama do jogo, conseguiram manter, na verdade, conseguiram até melhorar essa questão defensiva, né, do Fortaleza, principalmente ali no lado esquerdo, com ajuste, através desse ajuste que o Vojvoda trouxe, tático, e também ofensivamente, conseguiram criar. O Fortaleza buscou muito também, desde o primeiro tempo, a estratégia em si do jogo, estava buscando muita bola longa nos pontas e conseguiu fazer isso. Conseguiu reter essa bola no campo de ataque também quando era necessário verticalizar e chegar com intensidade para finalizar logo a jogada. O Fortaleza estava conseguindo, principalmente com a entrada desses dois atletas. Moisés apareceu muito bem pelo lado direito, Machuca pela esquerda também. E aí a entrada deles dois também fez com que o Pochettino crescesse de produção. O Pochettino fez um segundo tempo muito bom, e aí balanceou um pouco com o que ele ficou devendo na primeira etapa. No segundo tempo ele apareceu bastante, e fazendo essa ligação ali do meio com o ataque, e foi dele o lançamento para o Lucero marcar o gol aos 20 minutos do segundo tempo, um golaço, uma bola que veio do Moisés pelo lado direito, que o Pochettino viu o Lucero entrando na área ali entre os zagueiros, e a matada no peito e aquele voleio ali girando foi um negócio assim, golaço, golaço, tenho que dizer. Lucero que teve um início de temporada um pouco mais oscilante, mas agora já vem uma sequência de 4 gols em 3 jogos. Sim, quando vira a chave, a fase muda, para um artilheiro agora para segurar é difícil. O cara está sendo importante agora nesse recorte, e o que o torcedor do Fortaleza mais quer é que essa sequência do Lucero se prolongue mais e mais, ainda mais na chegada assim, de momento decisivo da Copa do Nordeste, uma largada de Série A que já começou bem, né, com essa vitória em cima do São Paulo, e que pode ser melhor ainda se o Lucero mantivesse essa pegada. E aí, depois desse 1-0, o São Paulo se lançou muito ao ataque. Tinha momentos ali em que o São Paulo passava a ter só um jogador segurando ali na defesa, enquanto todo mundo estava avançado. Jogou Fortaleza contra a parede, mas o Fortaleza não estava sofrendo tanto quanto sofreu no primeiro tempo. Parecia ter um pouco mais desse controle, esse saber sofrer. Jogando um pouco mais com as linhas baixas, mas encurtou os espaços do São Paulo, tirou muito espaço que o São Paulo estava tendo ali pelos lados de campo, e fazendo essas jogadas do lado para o meio. E a partir disso, como o São Paulo se lançou, o Fortaleza também teve muito campo para poder atacar. E a partir daí, o Machuca e o Moisés estavam sendo muito acionados através desses lançamentos. Machuca já tinha tido uma oportunidade antes, chutou mal, e aí quando chegou aos 34 minutos foi que ele realmente conseguiu se aproveitar, num lance que saiu de um escanteio do São Paulo, cobrado no lado esquerdo de ataque. O Fortaleza conseguiu recuperar a bola, Pedro Augusto acertou um belo lançamento ali pro Machuca, que saiu mano a mano com o zagueiro. Não lembro agora qual que foi o atleta, né, do São Paulo, mas saiu ali no mano a mano, invadiu a área, chutou cruzado, 2-0.
E um 2-0 com muito merecimento, principalmente pelo que o Fortaleza evoluiu dentro da partida e também por saber aproveitar o cenário que o jogo estava se oferecendo ali. Porque com as mudanças equilibrou o jogo com o São Paulo, conseguiu criar maiores incômodos para os donos da casa e também soube se aproveitar bem. De quando teve a sua primeira boa chance, abriu o placar e aí trouxe o adversário para o seu campo, aproveitou as costas ali da defesa, dos volantes para atacar e conseguiu ampliar o marcador. Daí o São Paulo já perdido por 2, perdido por 10, tinha que se lançar ao ataque mesmo, foi para cima e conseguiu até diminuir o placar com um golaço de André Silva, uma jogada que saiu ali da direita para o meio. André Silva acertou um chutaço da entrada da área, e aí João Ricardo, que já tinha feito milagres assim na partida, esse aí não tinha nem como. O cara tinha que ter uns 2,5 metros assim de altura, braço também, para poder alcançar aquela bola. Mas mesmo com esse gol assim do São Paulo, num chute de rara felicidade, Fortaleza soube administrar bem e soube sofrer na reta final. Teve também outras oportunidades de contra-ataque que acabaram não se concretizando, mas também não sofreu demais assim. O São Paulo teve dificuldade para entrar na área do Fortaleza, arriscou muitos chutes de fora da área, chuveirinho, cruzamento ali para a área, escanteio, bola parada, mas no geral o Fortaleza nessa reta final soube se segurar bem, soube administrar o resultado e uma vitória que dá muita moral. Assim. É uma largada de campeonato brasileiro. No São Paulo, você pegando ali o estádio cheio, acho que mais de 35 mil torcedores, e você já chegar vencendo, tendo uma boa imposição no segundo tempo, e não é nem imposição no sentido de você colocar o seu adversário na defesa e tá atacando, mas imposição no sentido de você saber aproveitar o que o jogo se desenhou e criar a partir disso, fazer com que você tenha essa superioridade no placar. E foi o que o Fortaleza fez, aproveitou bem, soube se aproveitar do que o jogo se desenhou e o São Paulo acabou ficando ali entrando em parafuso. Assim. Se lançou muito ao ataque, mas no segundo tempo não conseguiu criar grandes oportunidades porque a marcação do Fortaleza estava bem encaixada, então você extraindo esses pontos positivos do jogo é algo que realmente dá muita moral para essa sequência que o Fortaleza vai ter e para também tentar apagar um pouco, deixar um pouco de lado assim esse início de ano de oscilação que o Fortaleza teve e poder realmente, finalmente dizer assim, pronto, Fortaleza estreou em 2024. O Fortaleza realmente chegou agora para ser aquele Fortaleza que o torcedor se acostumou de ver nessas últimas séries A também, os títulos que já conquistou nos últimos anos com o Vojvoda. Então, eu acho que é um pontapé inicial. A questão agora é conseguir manter esse ritmo, conseguir manter um nível de atuação do que foi o segundo tempo, não o primeiro tempo. O primeiro tempo aí já é algo para o Vojvoda observar e ver o que é que não deu certo. Acaba preocupando um pouco, mas do segundo tempo em diante, mostrou um time que soube se adaptar ao cenário, soube se adaptar à pressão do adversário e conseguiu usar isso contra o São Paulo, que tinha tudo ali nessa atmosfera para poder sair com um resultado positivo e Fortaleza estragou assim essa festa, vamos dizer assim, essa vontade ali que os mais de 35 mil torcedores do São Paulo tentaram fazer ali no Morumbi. Perfeito, Clisman. Minhoca, eu quero saber também a tua leitura, né, dessa partida, a vitória do Fortaleza sobre o São Paulo no Morumbi, mais uma, né, como eu destaquei no início aqui dessa pauta, 4 anos consecutivos, né, ganhando fora de casa do São Paulo. Então, queria que tu comentasse também a tua leitura dessa partida e também falasse da escalação titular do Fortaleza para esse jogo, né? Deixando o Moisés, principalmente, mas também o Machuca no banco, já que, como o Klinsmann bem pontuou, a ideia do Vojvoda para o Fortaleza nesse jogo era priorizar a marcação e sair no contra-ataque, basicamente.
né? E esses jogadores de maior velocidade, que quando entraram no segundo tempo, melhoraram o time do Fortaleza, estavam no banco, né? Justamente o Moisés e o Machuca que eu citei. Então, eu queria que tu fizesse uma breve avaliação sobre essa escalação titular do Fortaleza, que o Vojvoda escolheu para o jogo de hoje, e também comentasse a tua leitura dessa partida. Então, Vinícius, eu vejo que há uma certa forma de ver certas coisas do Fortaleza hoje muito calcada no resultado, né? Porque, assim, o Fortaleza, quando você olha os últimos anos, né, boas campanhas, final de Sul-Americana, vaga em Libertadores, enfim, campeão, né, cearense, pentacampeão, campeão de Copa do Nordeste e tal, sempre se fala do Fortaleza como Fortaleza, e obviamente tem que ter isso, né? Uma equipe que chegou nesse patamar, obviamente a cobrança também aumenta. Mas quando no começo da temporada o Fortaleza estava jogando mal, eu acho que muita gente às vezes ficava fazendo análise de certas situações por conta de resultado, às vezes. Né? Por exemplo, chegou na final do estadual e disse: Fortaleza não fez nenhuma partida boa até aqui. Fez, claro que fez. A partida contra o Maracanã é uma partida muito boa. Ah, mas o Maracanã não é parâmetro. Pois é, o Retrô também não era parâmetro. E o Fortaleza jogou mal aquele jogo, entendeu? Então, quando terminou a final do ano passado, eu destaquei aqui, algumas pessoas até discordaram, eu achei o Fortaleza melhor do que o Ceará no jogo da semana passada. Fortaleza perdeu nas penalidades, mas durante os 90 minutos, do que se espera do Fortaleza, e aí eu concordo com boa parte que as pessoas criticam hoje o Fortaleza poderia fazer mais, A ideia dele estabelecer uma linha com 3 zagueiros, com 3 homens no meio de campo ali, até com características de volante, 2 laterais que, quando defende, né, como o Lisman estava falando, faz ali uma linha de 5, com 2 atacantes, é uma tentativa, não era para ganhar o Campeonato Cearense, também era uma das possibilidades, mas era para tentar fazer uma equipe mais equilibrada. O Fortaleza, pela qualidade que tem de elenco, não conseguia, nos jogos que fazia contra adversários mais frágeis, manter um padrão defensivo, manter um bom envolvimento de construção de jogo, e às vezes agredir o adversário, ou quando agredia, não ser tão competente. Então eu acho que a ideia do Vojvoda, lá no primeiro clássico, no jogo de ida do Cearense, já não era uma ideia apenas para a final. Era uma ideia para um formato de jogo onde o meu time não está mostrando segurança e eu preciso manter uma competitividade. Preciso me proteger bem. E eu tenho um jogador de qualidade, como o Clisman até falou, que possam resolver jogos para mim. Então, no jogo passado, de uma semana atrás, né, sem ser um jogo do meio de semana, eu já tinha destacado isso. O Fortaleza não é para ter caça às bruxas nesse momento. A questão é porque o torcedor do Fortaleza não queria perder a possibilidade do hexacampeonato. Mas o que o Fortaleza apresentou na semana passada foi muito parecido com o que apresentou hoje diante do São Paulo. É muito parecido. A grande questão, hoje, o Fortaleza conseguiu fazer gols. Contra o Ceará, não conseguiu fazer gols, assim, não teve tanta chance. O Ceará era melhor defensivamente até do que o São Paulo. O São Paulo estava em casa, então tinha que ir para cima e tudo mais. Então, dito isso, eu acho que é muito importante entender que o Fortaleza, e aí eu vi muito também esse comentário, a virada de chave foi contra o Nacional Potosí. Eu não gosto de falar virada de chave por conta de um jogo. Pode até acontecer algumas vezes. A virada de jogo vem ao longo das partidas. O Fortaleza de hoje não é o Fortaleza ideal. Não é o Fortaleza ideal. Ele como disse o Clisman agora, é um ponto de partida, que também nem é ainda considerado ideal. Eu acho que o time que entrou hoje em campo não é erro do Vojvoda. Eu faria a mesma coisa que o Vojvoda fez, e eu destaquei isso tanto na quinta, na sexta-feira na rádio, muita gente achando que ele voltaria de novo para a linha de 4. Eu falei, ele não vai fazer isso. Enquanto o time dele não tiver equilibrado, porque o Nacional Potosí não é o parâmetro, e obviamente ele não vai fazer uma linha de 3 contra o Potosí, porque jogando dentro de casa um time frágil, ele tinha que liberar o time mesmo. Então, no jogo de hoje contra o São Paulo, o correto foi fazer o que ele fez. O problema do primeiro tempo, eu aí já discordando um pouco de Clisman, o Fortaleza não fez uma partida boa, concordo. Mas eu não achei que fez uma partida ruim. O que eu achei ruim? O seu sistema ofensivo. Porque o Fortaleza, das possibilidades que permitiu para o São Paulo dominou, chegou a bater ali no começo 91% de posse de bola. Mas não permitia, e eu acho que foi um mérito do Vojvoda, a primeira linha defensiva, essa linha mais ofensiva, o São Paulo praticamente não conseguia furar, porque era um nível de comprometimento tão grande que deu para ver em boa parte dos 90 minutos,
todos se comprometendo a jogar atrás da linha da bola, Pochettino, Marinho, depois quando entrou Machuca, todos os jogadores tiveram essa entrega, que aí é onde muda o panorama, né? Se você sai de um jogo onde você é o protagonista, você vai estar com a bola e o adversário vai estar tudo atrás, nesse jogo especificamente, o Fortaleza, vou fazer meu jogo reativo, vou fazer meu jogo da transição, que o Fortaleza, aliás, é muito bom nisso. O grande problema é quando o Fortaleza toma o primeiro gol nas partidas, que ele vai ter que se lançar, e aí vai ter que se expor muitas vezes. Nesse caso do jogo de hoje, eu acho que o Fortaleza estava bem no primeiro tempo, defensivamente falando. O problema é quando o São Paulo passava dessa segunda linha, essa linha do meio de campo. Porque, de fato, a linha defensiva do Fortaleza, nem com a chegada do Kusevich, do Cardona, melhorou de maneira significativa, né? E aí eu acho que foi quando o João Ricardo acabou aparecendo ali em 2 momentos importantes. Mas o que é que faltou, eu acho que pior do Fortaleza? Esse setor ofensivo, o problema é que essa bola chegava no ataque, o Lucero não sustentava. O Marinho também caindo muitas vezes, pedindo falta, que, enfim, acabou não adiantando nada. E o Pikachu, principalmente, eu diria. O Pikachu, para mim, foi muito mal no primeiro tempo. Muito mal de jogadas, por exemplo. O Fortaleza consegue um escanteio ali no começo da partida, foi a primeira subida ao ataque, e teve outras jogadas que o Fortaleza não conseguia ter a bola, que daria para ganhar um respiro, porque tudo bem, o São Paulo estava ali pressionando, mas não era uma pressão dentro da área. Teve alguns escanteios, só para deixar claro, né? Teve até uma sequência ali de escanteios seguidos, que é sempre, eu acho, uma preocupação para o Fortaleza, e que foi bem hoje, só para deixar também claro essa situação, que era um problema que eu sempre criticava o Vojvoda de não melhorar essa bola parada defensiva. E, por exemplo, os jogadores perdiam possibilidades, porque quando o jogo está difícil, Vinícius, você está atrás e você quer a transição, se não consegue, toda vez que você tiver essa bola no ataque, sabe, consiga uma falta, consiga um lateral, consiga um escanteio, porque isso te dá tempo, isso te possibilita uma bola parada que você pode mudar o panorama. E nisso, os jogadores da frente foram mal, tanto o Lucero quanto o Marinho, e principalmente o Pikachu, que perdia bolas assim, na lateral, dominada, e deixava a bola bater nele e sair para a lateral. Então foi um problema seríssimo, além de alguns jogadores já amarelados, né, que também foi outro problema que o Fortaleza teve ao longo do jogo. Eu já tinha destacado no final do primeiro tempo lá na rádio. Se o Vojvoda quiser ganhar esse jogo, ele precisa colocar um jogador de velocidade. E foi isso que ele acabou fazendo, e no momento certo do jogo. Uma coisa que eu sempre critico o Vojvoda é que, às vezes, ele espera para ver, ele vai pagando para ver, o tempo vai passando, as coisas estão ali sendo ditas para ele, e ele demora. Às vezes ele precisa tomar um gol para fazer uma ação. Nesse jogo de hoje, não. Bateu 10 minutos, ele viu que não estava dando mais para Pikachu e para Marinho, ele coloca exatamente o que eu estava citando na rádio, a velocidade. Porque o São Paulo iria se lançar. O São Paulo também vem do momento de instabilidade. O torcedor que hoje estava no Morumbi estava irritado com o 0-0. E aí é onde você precisa entender o contexto ao qual você está. Se em outros jogos o Fortaleza era o clube que estava dentro de casa, o torcedor vaiando um 0-0, como por exemplo o jogo contra o Vitória, ali o Vitória, na Copa do Nordeste, o Vitória estava muito mais pressionado que o Fortaleza. E o Fortaleza, por estar naquela situação de perder o clássico ou perder para o Ceará na rodada anterior, gerou o clima que estava no estádio naquele dia. E foi a mesma coisa hoje. Só que o Fortaleza, ele, é com São Paulo. São Paulo que venha para cima, eu vou me proteger. Então, eu acho que o Vojvoda leu muito bem esse tipo de situação e no momento certo. No momento certo. Porque foi aí quando o Fortaleza passou a ter possibilidade. Eu já tinha destacado isso em outros jogos, que para mim o Machuca vai ser um jogador bem importante nessa temporada. Não estou dizendo que o Machuca vai fazer raiva, como ele perde uma chance ali, que ele chuta errado. Ele vai ser um jogador que a torcida ainda vai ficar bastante irritada. Mas ele é uma peça tão importante que eu acho que pouca gente está percebendo, que é o jogador da característica de conduzir, de levar essa bola o mais distante possível da sua meta, entendeu? E conseguir uma jogada de ataque. É por isso que o Machuca ele vai irritar por perder possibilidade, mas ele vai estar criando possibilidade. E isso muitas vezes é muito importante, como foi a jogada do segundo gol. Porque a jogada do primeiro gol foi uma jogada do mérito total do Pochettino, e aí eu concordo muito com o que o Klinsmann falou, cresce muito de rendimento no segundo tempo, e principalmente, que aí volto de novo a criticar o Vojvoda. O Vojvoda cometeu um erro que não foi grave porque acabou dando certo, teve a vitória. Mas o que o Zé Wellison dominou aqui no meio de campo, de recuperar a bola, assim, foi muitas jogadas. Porque depois, na segunda troca, eu acho que o Vojvoda, tudo bem, colocar ali um jogador de meio de campo para melhorar, como o Sacha,
por exemplo, né, e tirar, por exemplo, o Hércules, foi o Hércules que ele tirou? Foi o Hércules, né? Foi o Hércules. Depois que ele tira no final o Luciano para colocar o Tinga. Eu teria feito também, teria colocado o Sacha, mas não dá para tirar o Zé Wellison, que não aparentava estar cansado, não estava amarelado e ganhava todas no meio de campo. Então, assim, o São Paulo ele não passava dessa primeira barreira que o Fortaleza estabeleceu. E quando passava, sempre tinha o Zé Wellison recuperando bola. Então, acho que foi um erro do Vojvoda. Eu acho que isso foi o ponto onde o Fortaleza, que aí conseguiu fazer o gol, claro, né? O Pedro Augusto acabou dando um passe, mas era uma jogada onde o Pedro Augusto tinha, né? A defesa do São Paulo estava totalmente exposta e o Machuca foi bem feliz na conclusão. E depois do gol, eu ainda cheguei a falar: olha, falta 10 minutos, o jogo não está encerrado. Não está encerrado. O Fortaleza de hoje é muito importante que o torcedor entenda. Não é um time ideal ainda. Não é um time ideal. A vitória, o torcedor tem todo o direito de comemorar. Estamos na primeira colocação, por causa do cartão dos cartões e tudo mais, mas a Série A especificamente desse ano, é uma Série A onde Fortaleza vai ter que se reconstruir como time. Reconstruir como time. O ponto da virada de chave que o time vai precisar ter passa por performances melhores. Hoje foi uma performance que o Fortaleza foi mais inteligente. Foi mais inteligente. E isso foi bastante para enfrentar um adversário que também vivia a sua crise, que no caso é o São Paulo. O São Paulo também está vivendo uma certa crise, não à toa Carpini lá está bem ameaçado. Então é importante o Fortaleza tirar desse jogo nada de superamos os problemas do passado. Não, ainda há problemas a resolver. E até lá, o Vojvoda vai ter que ser tão atento como ele foi hoje e não cometer esse erro que ele cometeu ali, na minha avaliação, durante de sacar o principal jogador que estava jogando na partida do Zé Wellison. Não sei por qual motivo ele tirou, mas eu não teria feito essa decisão. Toma um gol ainda. Pode falar, Cris. Só para falar que realmente essa saída dos dois volantes foi ao mesmo tempo. Vim até conferir a minutagem aqui. Aconteceu ao mesmo tempo, aos 26 minutos. Foi. Sacha no lugar do Zé Wellison e Pedro Augusto do Hércules. Eu teria feito uma delas, que era colocar o Sacha. Mas eu não teria sacado de maneira nenhuma o Zé Wellison. Não teria sacado de maneira nenhuma. Uhum. Então e aí também outro ponto que eu discordei de Klinsmann, né, que ele falou isso na reta final, o São Paulo não teve tanta chance, até teve, né, que foi teve uma que o Luciano ainda estava em campo, né, mas teve uma chance, acho que aos 50 ou foi 51, em que o João Ricardo apareceu de novo, de maneira fundamental para evitar o gol do empate, que aí foi um ponto que eu destaquei também lá na rádio. Eu falei, isso é para mostrar que o Fortaleza não está pronto ainda. O Fortaleza poderia ter tomado esse gol do empate do São Paulo. Então não é esse resultado positivo que dá garantia. Na verdade, ele traz um pouco mais de confiança, mas ainda vai precisar trabalhar. O Fortaleza hoje ainda é uma equipe, como eu tinha colocado até no audioguia da quinta-feira que a gente fez, né? Que é uma equipe que está ali entre Sula e tentando não entrar nesse nervosão. Vai precisar de mais, vai precisar de melhores situações para tentar estabilizar. Mas o resultado foi muito importante, como você destacou. 4ª vitória, jogando no Morumbi, né, pela Série A. E alguns contextos, né, que lembro até... Acho que até esse não foi um jogo tão... assim, o jogo de 22 foi muito mais complicado. Fernando Miguel fazendo um jogo absurdo e o gol do lateral esquerdo, que agora está no Bragantino, Capixaba, né? Capixaba foi um chute no gol e deu certo e tal. O jogo do ano passado era um São Paulo reserva. E o Fortaleza não jogou bem o jogo do ano passado também, mas conseguiu a vitória. A vitória em 2022, né, que foi com o gol do Robson, foi uma vitória também que... aliás, em 21, com o gol do Robson. Ali foi um jogo bom do Fortaleza. O jogo hoje foi um jogo inteligente do Fortaleza. Mas vai precisar de mais, como eu estava destacando. E como eu disse também lá no comentário inicial, né? É apenas a primeira rodada. É apenas a primeira rodada. O torcedor tem que ter isso em mente. E, obviamente, tem que comemorar também. Mas tem muita coisa pela frente, tem muito a melhorar também. Isso aí. Antes da gente passar para a avaliação individual de cada atleta, né, dessa partida do Fortaleza, os atletas do Fortaleza, né, essa partida, a vitória do Fortaleza contra o São Paulo, eu queria destacar aqui uma notícia que surgiu, né, durante a própria partida. O retorno confirmado do atacante Renato Kaiser, que estava no Criciúma, fez inclusive o primeiro gol dessa Série A, né, pedi para o Alan, quando puder, colocar na tela, tem matéria no NE45,
noticiando, né, esse retorno, mas fazer a mesma pergunta para o Minhoca e também para o Klinsmann, né, da importância e como que vocês veem aí o retorno do Kaiser ao Fortaleza, que está precisando de atacante, é verdade, desde a saída do Galhardo. Hoje o Fortaleza de centroavante só tem o Lucero, que fez um golaço hoje, mas está precisando desse jogador para ficar no banco de reservas ou de fato para disputar essa posição. Porém, o Kaiser ele já teve um atrito, né, com o Fortaleza. No anúncio, né, do retorno do Kaiser, que foi na coletiva pós-jogo lá do Criciúma, o tom do Kaiser, pelo menos na minha interpretação, foi de um jogador que queria ficar lá pelo Criciúma, mas por conta dessa cláusula contratual, né, que havia no empréstimo, né, do Fortaleza com o Criciúma, ele teria que voltar aí ao Leão do Pici. Então, como é que vocês veem esse retorno do Kaiser ao Fortaleza e a importância também para o elenco, né? De finalmente ter aí um atacante para disputar essa posição com o Cero ou para ser um reserva, já que o Fortaleza tentou o Furt do Santos e até então não tem novidades positivas em relação a essa negociação. Tentou também o Anselmo Ramon, né? Que recusou a proposta continuando no CRB. Então, finalmente, o Fortaleza tem aí um outro atacante, né, no seu elenco. Vinícius, eu vejo assim, né? É bom explicar, contextualizar como foi essa passagem do Kaiser. O Kaiser chegou com muita pompa no Fortaleza. Na época, se eu não me engano, era a maior contratação, 6 milhões, se eu não me engano. E ele chegou com status de um titular. Foi na época que chegou Moisés, na época que chegou Romero e tal, e se falava muito que ele seria o trio de ataque perfeito e aquela coisa. Eu mesmo bati muito contra essa tecla de o trio perfeito, aquela coisa que eu não gosto quando sai contratando, que nem o Inter, né? Bota o Alário, o Valência e o Borré, e o resto se resolve. Não é assim que se faz futebol. Nesse ponto, o Kaiser, ele não soube lidar da maneira como o Vojvoda trabalha. O Vojvoda, aliás, até o próprio Galhardo que saiu, né? Explicou isso pro Marinho na época. Ó, aqui não tem cadeira cativa de ninguém, não. Aqui, uma hora, o cara vai jogar e o cara vai fazer 2 gols e o cara vai pro banco no próximo jogo. E às vezes não vai nem entrar, entendeu? Na partida. Então o Vojvoda sempre trabalhou dessa maneira. O Kaiser, ele não gostou. O Kaiser, ele torceu o nariz e pediu para sair do Fortaleza. Foi lá, emprestou para um time coreano, jogou lá, se lesionou, voltou, foi emprestado ano passado para o América Mineiro, quando voltava de uma lesão séria que ele teve. Fez uma passagem bem sem chamar a atenção no América Mineiro. E aí, quando foi agora para o Criciúma, começou a fazer gols, até porque vem de maneira recorrente jogando. Uma coisa que até me enche o saco muitas vezes, assim, que se fala muito o Fortaleza não era para ter vendido o Gustavo Coutinho, certo? Pode ser, certo? Pode ser. Mas falar isso agora eu acho que é mais fácil, entendeu? Porque imaginar que você tendo o Lucero, você tendo o Galhardo, você teria problemas no setor ofensivo, porque o Lucero não vinha fazendo gols. O Lucero estava fazendo um começo de temporada horroroso. O Galhardo também não estava jogando bem, mas o Galhardo tem qualidade. O Galhardo teve problema, né, depois do incidente, não estava totalmente focado, mas ele jogou como titular no jogo contra o Trinidense, na estreia da Sul-Americana. E aí, nesse aspecto, quando o Galhardo pede para sair, né? Assim, eu continuaria com o Galhardo, se pudesse, mas como ele pediu para sair, então o Fortaleza, que já estava atrás de um centroavante, precisava. Tanto que, e aí pegando até matéria do jornal Povo, né? O Afonso Ribeiro tinha apurado umas 2, 3 semanas atrás que o Fortaleza buscava um centroavante, porém olhava que o mercado estava muito escasso. O mercado brasileiro, que era a única janela que estava aberta, o que seria complicado. Então, dada essa dificuldade, eu imaginei que o Fortaleza ia dificilmente encontrar um atacante que correspondesse, né, assim, naquilo que o Fortaleza queria. Quando começou a aparecer o nome do Júlio Furque, o nome do Anselmo Ramon, eu falei, vai ser difícil mesmo. E aí apareceu essa matéria também do Afonso Ribeiro, que o Fortaleza cogitava trazer exatamente o Kaiser, imaginando que não pudesse conseguir trazer um camisa 9 à altura para ser o reserva imediato do Lucero. Quando o Galhardo sai, o desespero bateu a porta. É bizarro imaginar que um jogador da maneira como sai do Fortaleza, né, praticamente e tal. Um ponto que eu acabei esquecendo que também é importante ressaltar. O próprio Kaiser, acho que no ano passado, até pediu desculpas pela maneira como ele se comportou nesse caso do Fortaleza, que ele ficou incomodado, que era reserva e tudo mais. Então, assim,
O Fortaleza não tinha opção. Eu acho que o Kaiser, e eu acho que até a ideia do Fortaleza era, eu não vou precisar do Kaiser, pode usar à vontade. A questão é que agora bateu a necessidade. O Fortaleza não tem outro centroavante, só tem o Lucero, precisa de um atacante, não tem no mercado, não tem como, né, ir atrás, e até a janela abrir, ele precisa de um centroavante. Um desses jogadores que está emprestado estava no Criciúma e era o Renato Kaiser. E aí, o ponto que eu destaco, e aí para passar já para a Clisma, é que como é que vai ser esse Renato Kaiser voltando ao Fortaleza. Porque claramente ele queria continuar no Criciúma, né? A coletiva dele, ele chorando, parece que a esposa dele também fez um comentário lá nas redes sociais, meio que dizendo que não, tentar insistir numa coisa que deu errado, não era necessário. Soltou uma indireta, né? Meio que uma indireta, né? E ele menciona isso, sou profissional, o clube a qual eu pertenço está me chamando, mas dá muito a entender de que ele queria continuar no Criciúma. Primeiro, por quê? Porque ele é titular no Criciúma. No Fortaleza ele não vem para ser titular, mas ele vai ser muito utilizado. O Vojvoda vai utilizar cada vez mais um rodízio de elenco, né? E é só olhar o que ele fez com o Galhardo. Tudo que você imaginar com o Galhardo, teoricamente, o Kaiser agora vai assumir essa função como reserva imediato, né? E até alguns jogos, quando o Galhardo, como foi o jogo do Trinidense, na estreia da Sul-Americana, seria o Kaiser. Se o Kaiser já tivesse e não tivesse o Galhardo, seria o Kaiser o escolhido para ser o titular. Não acho que cresce tanto de patamar. Acho até que o Galhardo era melhor do que ele, estou falando tecnicamente falando. Mas a característica está lá. É um camisa 9, é um jogador que pode acrescentar, mas, queira ou não, o Fortaleza ficou sem opção. E aí resta saber essa motivação do atleta para vestir as cores e o quanto o Fortaleza vai dar esse suporte para ele. Porque realmente a maneira como ele saiu foi bem... Nada boa, né? Nada boa para ninguém. Clisman, pontos a destacar em relação a esse retorno, né, do Kaiser ao Fortaleza depois de esse atrito, né, que o Minhoca bem citou. Ele chegou a pedir desculpas, mas de certa forma o clima não sei se não vai ser dos melhores, se vai ficar alguma chateação, né, do Kaiser com o Vojvoda, mas o fato é que ele retorna e, como o Minhoca bem disse, né, até pela necessidade do Fortaleza em termos de elenco, vai ser bastante utilizado aí nas partidas do Lion ao longo da temporada. Assim, assina embaixo com o que Minhoca falou, porque realmente essa situação, esse retorno do Kaiser, assim, pelo menos dava a entender que não era exatamente o plano A do Fortaleza. Fortaleza tentou outras opções, né, no mercado, viu ali o que é que o mercado oferecia e, diante da dificuldade também, assim, não restou outra opção. Se tinha essa carência no elenco, precisava trazer um centroavante, tendo o Kaiser à disposição, então o jeito era realmente acionar essa cláusula e trazê-lo de volta. E assim, eu imagino que nessa chegada dele, né, esse retorno, vai passar muito por aquela questão de, tipo, página virada. Vira essa página do que já aconteceu, tanto da parte do Kaiser quanto da parte do Fortaleza em si, do Vojvoda. Ver que o jogador vem de um momento melhor, assim, conseguiu ter uma sequência no Criciúma, vinha sendo um jogador importante por lá. Foram 20 partidas e 5 gols marcados até então, né, esse período que ele teve por empréstimo no Criciúma. E é um jogador que realmente ele mostrou, né, essa vontade de permanecer no Criciúma, mas sabe que tem um contrato com Fortaleza, assinou o contrato lá, então tinha essa cláusula, estava ciente de tudo. Então mostra também, de certa forma, apesar da vontade dele, mas ele está mostrando que agora tem esse respeito nessa questão de poder voltar e agora fazer algo diferente, poder contribuir com Fortaleza, deixando um pouco o ego de lado. Acho que isso é uma questão que pesa para o próprio Kaiser. Pode pesar realmente positivamente se ele conseguir deixar um pouco essa questão desse ego, essa questão de querer estar sempre jogando e se adaptar realmente ao que o técnico quer. Acho que isso por parte do Vojvoda não vai ser grande problema, até por ele não ter realmente assim, no Fortaleza um histórico de desavença com jogadores, de atritos, grandes atritos, não é algo que faz parte da personalidade dele. Então, vejo que pelo técnico vai ser algo mais tranquilo e se o Kaiser realmente estiver disposto, ele consegue ajudar, sim. Não vai oferecer a mesma qualidade técnica do
do Lucero. Acho que algo aí também, como o Minhoca apontou, se comparar tecnicamente ele e Galhardo tem mais, é melhor tecnicamente, pode oferecer mais, só que assim, é a questão realmente do momento do Galhardo, essa questão de sair, enfim, já não vinha tendo um ano muito bom. Então saber extrair do Kaiser o melhor que ele pode fazer. Acho que o Vojvoda vai tentar realmente adaptar nessa questão e oportunidades não vão faltar, porque essa sequência agora, os meses de maio e junho, são sempre meses pesados assim no calendário do futebol brasileiro, com muitas vezes 2, 3, 4 competições ali ao mesmo tempo sendo disputadas. Então vai ter chance para o Kaiser jogar. É ele saber realmente aproveitar e conseguindo deixar essa questão própria, assim, essa vaidade de lado e estar se doando ao time do Fortaleza, imagino que realmente pode contribuir e não sei se realmente ele sanaria todos esses problemas do ataque do Fortaleza, aí precisaria realmente ele vir realmente engrenar numa grande fase, como até melhorando esse momento que ele vem no Criciúma, mas para essa exigência atual, até se abrir a janela de transferências, é um cara que pode agregar sim, pode contribuir para Fortaleza a enfrentar melhor esse período aí de início do Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americano. Detalhe aí, viu, que nessa primeira rodada, eu não sei quem é que é responsável pela premiação do melhor em campo. O Lucero ganhou o prêmio de melhor em campo e o Kaiser ganhou, né? Fortaleza vai começar a segunda rodada tendo 2. Não sei se vai dar tempo, né, de regularizar ele até quarta-feira, mas vai começar aí a segunda rodada com 2 atacantes que foram premiados na primeira rodada. Perfeito, bem observado, Minhoca. Mas é isso em relação ao Kaiser, né? Vamos voltar agora para a nossa pauta da partida em si, da estreia do Fortaleza na Série A, vitória por 2-1 sobre o São Paulo, e fazer agora a avaliação individual, né, de cada atleta, para a gente finalizar aí essa análise da partida. Perguntar para o Minhoca, para o Klinsmann, o pódio, né, de melhores jogadores e suas respectivas cores, né, levando em consideração, como a gente já também fez no jogo do Bahia, né, com os atletas do Bahia, mas explicando mais uma vez para o público, já que é rotativo, né, tem pessoal que chega na live a todo momento e acabou que não viu a nossa análise dos atletas do Bahia, mas temos 5 níveis de cores, né? Verde claro, que é aquele jogador que foi muito bem na partida. O verde musgo, que é um tom mais fechado, né? Um jogador que foi bem, né? Mas que não chegou a ter uma atuação ótima no jogo, vamos colocar assim. O amarelo, que é o regular. O laranja ficou devendo. E o vermelho, que foi muito mal. Perguntar para o Minhoca o pódio, né, de melhores atletas do Fortaleza nesse jogo e as cores também, como é que ele avalia? Para mim, estava sendo o Zé Wellison o melhor da partida. Assim, seria a minha medalha de ouro. Mas o João Ricardo teve momentos mais determinantes, né? No primeiro tempo, né? Durante ali parte do jogo no segundo tempo e aquela defesa no final, já os 50 que poderia ter tomado um empate, né? O gol que ele toma não foi falha dele. Eu sei que sempre aparece, né? Um torcedor, dá para ter pega, a bola era de longe e tal. Mas foi uma pancada, muita gente na frente, então não... acho que até ele tenta ali um movimento, tenta tocar ainda na bola, mas o João Ricardo, para mim, é uma medalha de ouro nesse aspecto. Não sei se o Klinsmann concorda, mas já fico aí com essa medalha de ouro já fechada com o João Ricardo. Concordo plenamente, meu. Aí não tem nem dúvida. Medalha de ouro, melhor em campo do Fortaleza, João Ricardo. Importante demais para sustentar o resultado no primeiro tempo. E também, quando foi acionado no segundo, foi também fundamental dentro da partida. Então, pode aí ser o melhor em campo, o João Ricardo. Verde mais verde-limão, né? Verde claro. O verde claro. Grande atuação dele. Aliás, vem sendo um dos melhores do Fortaleza nessa temporada, apesar de alguns torcedores ainda pegar no pé dele e tal. Acho que ele precisa melhorar o trabalho com os pés, né? Alguma reposição, mas defendendo está muito bem. O meu segundo seria o Zé Wellison. Assim, eu não sei se vai concordar o Klinsmann, mas gostei muito do Zé, já vou puxar logo também para mim o terceiro, né?
Eu acho que o Pochettino cresce muito no segundo tempo. Acho que a partida, tanto dele do Zé como do Pochettino, de recuperação de bola longa, assim, foram os dois melhores. Assim, ele não pode discordar, mas para mim, prata fica para o Zé Wellison, terceiro fica sendo o Pochettino. E verde musgo para o Pochettino, para mim, por conta do primeiro tempo abaixo, e verde mais destacado, aí, mais verde limão para o Zé Wellison. Mas que o Cleveland também pode dar o voto dele. A questão das cores, eu concordo contigo. Pode colocar o verde claro para Zé Wellison, também seria, para mim, o segundo melhor do Fortaleza em campo. Pochettino realmente esse verde musgo. Agora, a terceira colocação é que eu realmente fico na dúvida, assim, é uma briga grande, porque eu achei que tanto o Machuca quanto o Moisés entraram bem, o Machuca um pouco melhor. E aí a entrada deles dois elevou também a atuação do Pochettino. Achei, como tu destacasse bem, a primeira linha, né, ali os zagueiros tiveram uma atuação segura. Gostei do Kusevich ali pelo lado direito, as caídas que ele teve por ali, por aquele lado. No caso, cobrindo o Brites, né? Brites, acho que ele acabou assim, sofrendo um pouquinho mais quando pegava ali no 1 contra 1, mas o Kusevich fez boas coberturas. Tite também, gostei dele. Rapaz, para escolher agora um terceiro, eu ficaria entre Pochettino, Machuca e o Kusevich. Mas aí no desempate, como o Minhoca já votou aí no Pochettino, eu já fiz a escolha, né? tá na, e estaria também aí para mim entre um dos que mereceria fechar o pódio, então pode ir de Pochettino mesmo. Pronto, fechou. Então, Alan, coloca, por favor, uma medalha de ouro para o João Ricardo, a de prata para o Zé Wellison e a de bronze no Pochettino, para a gente fechar aí o pódio de destaques positivos do Fortaleza nesse jogo de hoje. Agora, para completar, né, a avaliação por cores dos atletas do Fortaleza, de trás, né, do setor da defesa para o setor ofensivo. Começando aí, vamos fazer a avaliação dos três zagueiros, né? Claro, pontuando a partida de cada um, mas até para a gente dar mais dinâmica aqui. Brites, Kusevich e o Tite, Minhoca. Como é que fica aí a tua leitura da partida desses jogadores? Como é que fica as cores, né? De cada um. O Tite, para mim, foi o pior dos três, até porque ele comete a falha também, né, no gol do André Silva. O Tite ele tem esse problema às vezes, esse bote alto que ele faz isso muitas vezes. Às vezes isso gera um problema, né? E eu acho até que a tendência, se for mantido realmente os três zagueiros, isso consiga ser melhor consertado, ou uma possibilidade melhor de consertar, porque você tem outros dois jogadores que defendem mais, além ali do Pacheco, que é um bom defensor, o próprio Zé, né? Sacha também, que acabou entrando, consegue às vezes ajudar. Mas aí nessa jogada, ele cometeu essa falha. Para mim, eu vou colocar laranja para o Tite. Estava fazendo uma partida ok, nada para também chamar a atenção. Ele tem uma qualidade de saída, mas errou jogadas ali, demorando para fazer, que era um problema que o Tite tem. Então, para mim, é laranja o Tite. O Brits, eu acho que o Brits é um jogador que esse ano ele está realmente meio da pá virada, né? É um jogador bem desequilibrado emocionalmente, né? A primeira jogada, ele toma cartão, já vai cobrar e tudo mais. Mas eu acho que é um jogador tão importante para o Fortaleza. Eu não vou destacar ele como um verde musgo, eu vou destacar ele como amarelo, porque para mim ele foi o jogador que teve o embate mais difícil nos 90 minutos. Marcar o Calleri é muito difícil. É muito difícil. Principalmente o Calleri, em muitas disputas, teve momentos ali que o Brits, sabe, um detalhe ali poderia ter cometido um pênalti. Mas o Brits, para mim, ele é uma peça bem importante. Se ele tirar um pouco dessa ideia desse jogador, às vezes, destemperado demais, né? Acho até o amarelo que ele tomou, eu achei um pouquinho exagerado. Os outros, né, do Lucero, não estou lembrado quem foi o outro que tomou amarelo, acho que Pikachu, eu achei Pochettino tomou. Pochettino, exatamente. Amarelo coerente. Mas o do Brits eu não achei, não. Mas eu acho que ele foi muito bem nessa disputa contra o Calleri. Assim, até eu imaginava colocar um verdinho para ele e tal, mas eu acho que no jogo, assim, ele vai de amarelo porque ainda é um jogador que acaba tendo esse destempero. O Kusevich, eu sei que o Klinsmann já botou positivamente,
mas eu pensaria também no amarelo para ele, sabe? Eu acho que ele é muito bom nessa retirada de bola, mas ele ainda me paira uma dúvida. Mas vou aceitar esse desempate. É mais o histórico pesando, né, Minhoca? Não, na verdade, eu acho que até que ele tem jogado bem, assim, na média tem jogado bem. Sim. Mas eu não acho que ele é um zagueiro excepcional e tal. Eu acho que ele tá fazendo bons jogos e tal. Com certeza. Eu acho que ele já fez partidas melhores contra o começo do Fortaleza. O Cardona jogou muito bem no jogo passado. Mas eu colocaria ali um amarelo, porque também não acho que foi uma partida perfeita da defesa. Mas se Klinsmann quiser passar por verde musgo aí, tudo bem. E aí, Por Ceviche, passaria para esse verde musgo. Então pronto, tá verde musgo. Deixaria aí. Realmente. E aí, Brites eu concordo com esse amarelo. E Tite eu fiquei. Acho que eu puxaria pro amarelo também, não manteria o laranja. Mas como aí Minhoca deixou essa. Para eu poder escolher do Kusevich, então Tite, vamos deixar aí o laranja mesmo aí que Minhoca pontuou. E realmente é por aí. Acho que não tem muito mais o que acrescentar sobre a atuação dos zagueiros, não. Realmente a questão coletiva, eles deram conta ali de fechar e trabalharam bem para evitar maiores infiltrações do São Paulo dentro da área do Fortaleza. Primeiro tempo acabou tendo um pouco mais dessas chegadas dentro da área, mas no segundo tempo a atuação cresceu e, no geral, assim, eu gostei. Acho que fica ali para uma nota 7, 7,5, sem maiores problemas. Então troca lá o só para confirmar que o Kusevich muda para o verde musgo, né? Verde musgo, Isso. Alan, quando puder aí, meu parceiro, pode fazer essa alteração para corrigir. Vamos então para o Pikachu, né? Começou como titular, depois saiu para a entrada do Machuca, mas focando no Pikachu, começar agora pelo Klinsmann. Qual a tua avaliação, qual o cor aí da atuação do Pikachu na partida de hoje? Pikachu realmente, a questão ofensiva deixou muito a desejar, como o Minhoca já trouxe. Perdeu muita bola, errou muito lá na frente. E até a questão assim de ter essa escapada em velocidade, eu trabalhando a bola pelo lado direito, ele não estava conseguindo aplicar isso dentro da partida. Que eu elevaria a nota de Pikachu, de certa forma, de não ser realmente, por exemplo, um pior em campo ou algo nesse sentido, porque defensivamente ele contribuiu, na minha visão. O lado direito ali, boa parte do primeiro tempo, não sofreu muito, ele conseguiu dar esse suporte ali na marcação com o Brites, Zé Wellison também ajudando ali pelo lado direito. Assim, Zé Wellison, só para abrir esse parênteses, limpou ali aquela frente da área, corria de um lado para o outro, estava ajudando muito. Então eu acho que o Pikachu ter realmente ajudado nessa parte defensiva, eu acho que um laranja aí caberia para ele. Concorda, Minhoca? Eu concordo. O Pikachu foi para mim o pior pelo lado do Fortaleza. É um laranja mais, né, caindo para o vermelho até mais do que o do Tite, né? Porque para mim ele foi o pior da partida. Eu sempre mencionei isso, né? O Pikachu é um jogador que, em termos de criação, não vai criar tanto. Ele, quando está muito próximo da área, é um jogador muito perigoso, porque finaliza muito bem, dá assistência. Mas, enquanto isso, vai ser um jogador nulo em campo, vai ser um jogador que se atrapalha muitas vezes. Acho até que, imaginando o jogo de terça-feira, caso ele mantenha os 3 zagueiros, eu voltaria com o Dudu, do lado direito. Ou até de imaginar, quem sabe, o Tinga jogando como um terceiro zagueiro, imaginando ali fazer uma outra formação também do que ele se acostumou a fazer em 2021. Mas acho que o Pikachu aí nessa disputa aí não tem jogado tão bem assim, apesar de fazer muitos gols, como fez, né, no jogo do meio de semana contra o Nacional Potosí. Isso aí. Minhoca, aproveitar e pedir também para tu analisar o Hércules, né? Completando esse meio campo, já que a gente já fez a avaliação do Zé Wellison e do Pochettino, né? Então tá faltando do Hércules. O Hércules, para mim, vai amarelo. Eu acho que ele é um jogador... Ele ganhou muitas disputas, mas perdeu também muitas disputas. A gente sabe que o Hércules entrega bem mais do que ele entregou hoje. E é um jogador que tem às vezes uma presença de área muito boa. Ele fez pouco isso hoje.
faltou mais, assim, o primeiro tempo do Fortaleza, esses caras do meio eram para se aproximar mais, sabe? Como estava jogando ali uma linha média para baixo, recuava o tanto, e aí a bola sempre cai no pé de São Paulo, sempre no pé de São Paulo. E aí eu acho que o Fortaleza se atrapalhou e faltou mais do Hércules, sabe? Aparecer como esse homem surpresa. Claro que o time também não estava conseguindo fazer jogada, né? E a marcação do São Paulo estava bem encaixada no primeiro tempo, na saída de bola, mas eu senti que o Hércules ficou bem apagado em parte do jogo. Então, para mim, amarelo. Não acho que foi laranja, não acho que ele jogou mal, mas eu acho que nas disputas que ele teve foi muito, muito, muito esforçado. Mas nada também a chamar tanta atenção assim. Vai com minhoca nessa? Concordo plenamente. Hércules, você sabe, a gente sabe da qualidade dele, quanto que ele pode agregar, e essa chegada dele ao ataque, essa capacidade dele de arrastar a bola, de proteger bem, e dar essa dinâmica na frente, como esse jogador de ter essa força, ter essa velocidade, eu senti um pouco de falta disso, dessa chegada dele poder ajudar o ataque, tanto que realmente foi um ponto que o Fortaleza sentiu de o ataque estar isolado em alguns momentos, apesar de buscar realmente lançamentos ali, Zé Wellison, Pochettino, buscando o Marinho, buscando o Lucero, mas faltava esse jogador que pudesse encostar e que, pela característica, o Hércules poderia fazer isso, mas realmente ele não estava conseguindo agregar esse ponto. Então, o amarelo está realmente de bom tamanho. Foi uma atuação discreta, defensivamente ele ajudou, brigou muito, mas ofensivamente acabou devendo assim um pouquinho também. Para completar essa linha média, né, do Fortaleza, está faltando a avaliação do Bruno Pacheco, né, um ala pela esquerda. Clisman, como que tu avalia, qual a tua leitura dessa partida do Pacheco? Verdinho, amarelo, laranja, e aí? Eu acho que Bruno Pacheco tá ali entre um verde musgo e o amarelo, mas acho que um pouquinho mais puxado para o amarelo. Defensivamente, Bruno Pacheco apresentou aquilo que costumeiramente apresenta, de ser um jogador sólido, de ajudar bastante na marcação. Nos momentos em que o Fortaleza baixava um pouco mais e ele fechava ele de um lado, o Pikachu do outro, com essa a linha de 3 zagueiros virava 5 ali defensores. Ele conseguiu ajudar bastante nesse sentido. E acho que não teve tanto. Acho que até pela função dele na partida de hoje, não encostou tanto no ataque, não chegou tanto à linha de fundo, como em algumas partidas que o Fortaleza passa a propor mais o jogo, ele pode fazer. Mas, no geral, uma partida equilibrada dele, conseguiu, apesar de estar sobrecarregado em alguns momentos, mas conseguiu dar conta ali, dentro do possível. Acho que um amarelo está de bom tamanho. Concordo. Então, Bruno Pacheco já está aí com o amarelo. Para finalizar, né, a dupla de ataque, se é que dá para a gente dizer assim, né, Marinho e Lucero. Falo porque o Marinho ele cai muito pela ponta, né, até por característica, mas pedi aí para o Minhoca avaliar, né, tanto o Marinho quanto o Lucero. O Lucero é autor de um golaço, né, ali no segundo tempo, e o Marinho que atuou no primeiro tempo, né, no começo do segundo também, e ficou até apagado, eu diria, né? Não jogou tão bem assim. Mas, Minhoca, faz aí essa avaliação, qual cor que tu distribui, tanto para o Lucero quanto para o Marinho. O Marinho teve muita liberdade, né, para cair tanto pela esquerda como para a direita, ali ele revezava muitas vezes, mas ele não conseguia sustentar essa bola no ataque, né? Eu acho que teve algumas jogadas que acabou não dando certo, em outros contextos ele foi melhor, né? O primeiro jogo de ida da final do Cearense, ele conseguiu dar uma resposta melhor, e acho que talvez para um jogo onde o Fortaleza vai ter mais a bola, o Marinho se encaixa mais. Quando o Fortaleza vai jogar mais na base dessa reação, acho que encaixa mais um contexto de jogador de mais velocidade. Acho que não que o Marinho seja incapaz de exercer isso, mas acho que ele se atrapalha mais. Para mim, vai laranja para o Marinho. O Lucero também fazia uma partida, para mim, abaixo no primeiro tempo, foi um dos problemas do Fortaleza. Ele tem problema seríssimo para dar passes, né? Uma dificuldade que ele tem, mas o gol é um golaço, né? O gol é o gol que abre, que dá a situação para o Fortaleza ficar mais confortável no jogo, desespera o São Paulo, que vai se lançar para frente, o que ocasiona o Fortaleza ter mais espaço até para ampliar, como acabou acontecendo com
com o gol do Machuca. Então o Lucero, para mim, colocaria como um... Porque eu não sei se na média fica amarelo, ou na média fica amarelo indo por verde, assim, já a musgo, entendeu? Vou deixar essa decisão aí pro Clisma. Eu não vou opinar, não. Mas tá entre amarelo e verde musgo. Clisma decide. Clisma vai decidir isso aí. Já começa, Clisma, se me permite, pelo Lucero, né? Porque aí já decide a cor do Lucero e depois tu fala se concorda com o laranja pro Marinho. Lucero pelo gol, pelo segundo tempo dele ali, tendo crescido de produção, acho que vai pro verde musgo mesmo. Ficou ali nessa transição do amarelo para o musgo, mas a importância do gol naquele momento da partida, também a beleza do gol em si, todo esse contexto geral, acho que vale realmente para colocar essa atuação do Lucero um pouco mais para cima. E Marinho, realmente, eu não gostei da partida dele, mesmo ele tendo essa liberdade de cair para um lado e para o outro, e tendo um pouco menos de obrigações defensivas em relação ao Pikachu, mas achei que ele comprometeu. Poderia ter ajudado um pouco mais o lado esquerdo do Fortaleza, defensivamente, e lá na frente ele não estava conseguindo realmente segurar a bola, dar prosseguimento às jogadas, caindo muito também, então fica nesse laranja aí, é um laranja que flerta com o vermelho sem, sem muita dúvida, assim. Dos reservas, né, que entraram aí durante a partida. Machuca, Pedro Augusto, o Lucas Sacha, Tinga e Moisés. Quais desses atletas cabe aí uma avaliação também, né? O Machuca e o Moisés, o próprio Klinsmann já citou que mudaram o panorama da partida, né? E de fato eles entraram bem, entraram até contribuindo com o Pochettino. Mas Pedro Augusto e Lucas Sacha, se eu não estou enganado, já entraram para o fim da partida, assim como o Tinga, né? Então, queria que O vocês. Tinga foi o último. O Tinga já entrou depois do 2-0, né? O Tinga entra e aí o time toma um gol. O Tinga eu acho que não dá para fazer uma análise, apesar de um momento ali ele até conseguiu segurar o lado direito, mas houve também uma chance do São Paulo do mesmo lado dele. Eu não consigo avaliar o Tinga. Eu acho que concordamos com isso, né, Clisma? Acho que não tem uma avaliação direta. Dos outros 4 que entraram, para mim o melhor foi o Machuca que entrou, né? Como eu estava dizendo, eu acho que o Machuca vai ser bem importante para esse cenário de transição. O time está atacando. A peça que eu sempre vejo como ideal é o Machuca. Vai cometer vários erros e tal, mas é o cara que eu colocaria verde musgo. O Moisés entrou bem também, mas eu não colocaria verde para ele. Eu colocaria um amarelo indicando para verde. Eu não tem essa cor, para mim seria amarelo. E os outros também, Sacha e Pedro Augusto, eu colocaria um amarelo também, não comprometeram. Eu não, assim, para falar, e aí Clisman também dá a opinião dele. Eu não sou fã do Pedro Augusto. Acho que até, enfim, um erro do Vojvoda, às vezes apostar no Pedro Augusto do que apostar em outros volantes. Acho que Cauã tem muito mais qualidade, mas eu entendo que a escolha, se fosse para colocar um homem de meio de campo nesse jogo, não seria o Cauã, na minha avaliação. Seria, de fato, mais o jogador da característica do Pedro Augusto. Porque eu não posso nem dizer do Pedro Augusto que não é um jogador que me enche os olhos. Mas não entrou mal, né? Ainda participou de um gol, deu uma assistência para o Matheus. Com os volantes aí, pode fechar realmente esse amarelo para Sacha e Pedro Augusto. Concordo com o que Minhoca falou. A atuação regular deles, conseguiram cumprir bem. O Pedro Augusto teve esse lançamento com o Machuca no segundo gol. Então, isso aí, Alan já pode colocar esse amarelo para eles. E aí, Tinga também é a mesma questão que Minhoca falou, entrou já no final, não tem como ter uma avaliação assim maior dele. Moisés, eu concordo com esse amarelo. Entrou bem, participou ali do primeiro gol, ajudou também defensivamente, gostei dele. Mas Machuca foi que realmente fez uma grande diferença. Assim. Moisés contribuiu, mas Machuca um degrau ali acima. Iria nesse verde musgo para ele, que não só por ter marcado gol, mas ter incomodado muito a defesa do São Paulo nesses contra-ataques, de ter aparecido ali como opção para esse desafogo do Fortaleza no momento que o time estava precisando. Então, acho que ele cumpriu bem essa função e merece esse verde musgo sem acho que, muitas dúvidas sobre isso.
Para finalizar, eu quero saber de vocês a avaliação do técnico Vojvoda, né? De forma geral, até pela vitória, eu imagino que seja uma avaliação positiva, né? Mas queria que vocês também comentassem aí o porquê, né? Se de fato for positivo, né? Que eu estou aqui querendo dar meu voto, mas quero saber de vocês. Eu não vou usar o primeiro tempo como uma carta negativa para a Vojvoda, porque, como eu estava dizendo, né? Eu sei que nesse ponto o Klinsmann discorda de mim. Eu gostei da ideia inicial dele como time, mas eu acho que os jogadores, as peças de ataque não funcionaram. Mas a ideia de time, eu acho que foi bem acertada. O São Paulo concluiu, mas foram jogadas a maioria de chutes de fora da área. E acho que a que foi de dentro da área seria uma jogada que seria anulada, né? Porque o jogador estava impedido no começo da jogada. Então, foi o lance de Alisson que Michel Araújo estava impedido. Que é até a grande defesa do João Ricardo. Eu acho a defesa até mais bonita do jogo, do João Ricardo. Mas eu gostei do primeiro tempo, gostei do primeiro tempo defensivamente, né? Vou destacar assim. E eu acho que ele fez a leitura no tempo certo. Na hora que ele percebeu que tinha chance de tentar ganhar do São Paulo, foi na hora certa, e na hora que ele abre o placar, e ele amplia o placar depois 2-0, né? E não gostei da troca, como eu falei, né? Não teria sacado o Zé Wellison. Então, se eu fosse dar uma nota para o Vojvoda, seria um 8. E esse 8 se torna verde musgo aí na nossa escala de cores. Concordo também com esse verde musgo aí para a Vojvoda. E aí, dentro dessa avaliação do primeiro tempo, eu não coloco nem tanto assim pela algo, vamos dizer, como culpa dele, assim, pelo time ofensivamente ter produzido pouco. Acho que aí foi mais a questão de individual mesmo, um dia ruim, tanto de Marinho quanto de Pikachu também. Mas defensivamente a proposta realmente era aquela ali. Ele conseguiu proteger bem a sua área no geral, também à frente da área ali, com o Zé Wellison fazendo uma grande partida. Acho que só o que me incomodou foi o lado esquerdo do Fortaleza ter ficado sobrecarregado. Que aí eu coloco muito mais na conta de Marinho do que de Vojvoda, mas no segundo tempo ele conseguiu fazer esses ajustes e aí sim, o Fortaleza deslanchou, como tu falasse bem, Minhoca. Ele acertou o timing de fazer essas mudanças e se realmente era a estratégia dele de saber assim que São Paulo está também sendo pressionado, a torcida ia pegar no pé e o time ia precisar se lançar ao ataque no segundo tempo, então você analisando por essa ótica, é uma estratégia interessante ele ter deixado Moisés e Machuca no banco, pelo menos para ter esse gás a mais, entrar com maior intensidade no segundo tempo, enquanto conseguiu ali segurar um pouco mais no primeiro e aqueles 10 minutos do segundo tempo, para os caras entrarem realmente já mais descansados e pegar esse São Paulo muito mais exposto, com as linhas mais altas. Era o jogo perfeito para Machuca e para Moisés se criarem e realmente o adjetivo aí, a inteligência que o Vojvoda teve, o Fortaleza teve, de aproveitar os cenários que a partida ofereceu e conseguir criar seu resultado. Isso aí, meus amigos. Algo mais a acrescentar antes da gente finalizar aqui a nossa avaliação e nosso programa? Rapaz, só para acrescentar, acho que só pediria aí para a turma que está na raça aqui com a gente, deixa o like aí. Quem ainda não é inscrito, está chegando aqui novo ainda no canal, se inscreve também, isso é massa. E até trocando aqui, porque geralmente quem faz esse papel é Minhoca de pedir o like, pedir a inscrição para a turma. E quem puder aí, ajuda demais o trabalho da gente. Já está aí com 27.100 e poucos inscritos e a meta é chegar aí já nesses 30 mil nas próximas semanas. Tomara que a gente consiga e esse apoio de vocês é fundamental. Exatamente, né, Minhoca? Muito importante que a turma ajude, né? Deixando aí o like para o canal continuar crescendo, como o Clisman bem disse, chegar aí na meta dos 30 mil inscritos, para o YouTube recomendar, né, para mais pessoas e também se inscrever até para o próprio bem, né? Quem consome aqui o conteúdo do 45 minutos, porque você inscrito vai receber aí toda a notificação quando a gente enviar um novo vídeo, né, um corte aqui da live, ou até mesmo quando iniciar aqui os programas ao vivo.